Shigaraki Tomura. Hoje vamos falar de um personagem que é impossível de comentar sem falar um pouquinho de morte. E sim, eu vou ficar com essa coisa passando aleatoriamente durante o vídeo inteiro, porque eu sou estranha, espero que vocês gostem. E eu, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Primeiro vídeo de personagem em um bom tempo, eu acho. Mas hoje eu queria comentar muito específico sobre o que aconteceu com o Shigaraki nessa temporada aí que lançou de Boku no Hero. E mais especificamente ainda não sobre o que aconteceu com ele, mas o que ele lembrou que tinha acontecido com ele lá atrás. Então assim, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, porque eu sou uma maluca segurando uma coisa de plástico. E aproveite pra já deixar o seu like. Gente, o que foi aquilo? Até ontem, o Shigaraki não sabia bolhufas, e o Shigaraki é um personagem muito importante, mas ele tava aí seguindo os desejos do seu mentor, porque o mentor ajudou ele. E ele é meio que o arqui-inimigo natural do Midoriya, porque os dois são herdeiros de uma vontade impressionante, sabe? Só que o Shigaraki não tem memória, ele tem, assim, um pouco de gratidão pelo... Eu não sei bem qual é, até onde vai a relação dele com o mentor dele, mas ele tem gratidão e ele quer seguir as próprias filosofias aí. E era isso que a gente sabia dele, e que ele tinha um poder muito macabro. Uma coisa interessante é que essa temporada fez uma ligação, por exemplo, entre quem é a Toga e o poder dela, porque ela era... atraída por sangue, por uma parada assim, e aí eu fiquei pensando, nossa, realmente algumas pessoas parecem que as habilidades delas são feitas a molde, sabe? Elas se encaixam perfeitamente nelas. E as pessoas que nascem com as habilidades mais macabras casam com ser umas pessoas mais assim, né? Como o caso da Toga, maluca por sangue. Mas o Shigaraki, a gente finalmente consegue ver ele criança, a memória dele volta assim com força, e a gente vê uma criança fofa e tímida. A gente vê uma criança que sonhava em ser super-herói, só que o pai tinha um trauma, ele tinha um sério problema que ele detestava super-herói, porque a mãe dele era uma super-heroína. E ela largou ele porque era perigoso ela ficar perto dele, porque os vilões podem se aproximar. Aliás, a gente teve um rolê do Endeavor, que um dos filhos dele aparentemente faleceu, e provavelmente foi culpa do Endeavor, não porque ele matou a criança, ele é ruim, mas não chega a esse ponto. Provavelmente foi porque alguém atacou eles por culpa do Endeavor ser um herói. Então assim, provavelmente com medo disso, a mãe do pai do Shigaraki, a mãe do pai do Shigaraki, acompanha com força, largou ele sozinho, e ele sempre quis ter uma família, e ele conseguiu uma família. Ele mora com a mulher, com os pais da mulher, e ele tem 2 filhos. Então assim, perfeito, né? Uma bela família. Só que não. Porque a gente tem um problema que ele é um pouquinho explosivo, só um pouquinho. Ele é muito explosivo. Ele sempre cai pra cima do Shigaraki. Aliás, esse não era o nome original do Shigaraki, mas pra não confundir, vamos de Shigaraki, pra vocês saberem de quem que eu tô falando. E o Shigaraki sempre acabava sofrendo com isso. Ele tinha umas alergias muito estranhas. Ele não sabia o que era. Ele tinha que tomar remédio, ele ficava coçando. Então esse negócio dele coçar, eu sempre achei que era um tique meio louco. Não, é porque ele tem alergia, só que talvez não seja uma alergia física, e sim um negócio psicológico. A gente já vai entender um pouco mais sobre isso, mas ele tinha essa alergia. E pra piorar, toda vez que ele se mentia em encrenca, a atitude do pai dele era sempre elevada. E aí ele começou com essa história de querer ser herói. E o pai dele tem ranço de herói. Ele falou assim, no meu teto, herói não. Então ele ficava muito bravo com esse negócio de ser herói. Só que a menina, a irmã mais velha do Shigaraki, sabia que a avó tinha sido um herói. Então ela levou o Shigaraki até dentro do escritório do pai. Começaram a mexer nas coisas lá, sabe? Super radão. Porque o mundo já é meio alterado. Não provoca, sabe? Entraram lá. A hora que eles entraram lá, senhoras e senhores, o Shigaraki tava todo feliz, porque, nossa, a vovó é uma heroína. Então eu posso ser um herói também, porque o moleque tá sem os poderes até o momento, ele é pequeno, então ele ainda não desenvolveu as habilidades dele, e ele tem uma alergia problemática que ele não sabe o que é. Parece que tudo vai contra ele, sabe? E o pai dele não quer, então parece que ele já começou com muitos pontos negativos. Mas a avó dele conseguiu, e aí a irmã dele incentiva ele. Só que aí o pai dele descobre que eles entraram no escritório. E a menina, em vez dela falar, desculpa, eu vi ele no escritório, como o pai era muito sinistro, porque ele era muito explosivo, ele era muito bravo, ela não queria assumir a culpa. Ela começou a chorar e falar que, ele queria muito entrar lá pra ver, ele que pediu. Ela jogou em cima do menino. E o pai
pai dele já parecia que tinha um problema com o Shigaraki, sabe? Já parecia que era com o Shigaraki. Então, assim, a hora que a menina já começou a chorar e apontou pra ele, o cara foi reto. E ele bateu no Shigaraki, largou o Shigaraki no quintal, do lado de fora. E o Shigaraki tem uma região desconhecida, então ele não deveria ficar lá fora, sabe? Ele deveria ficar mais menino da bolha possível. Não, jogou o moleque lá fora e o moleque chorando. Ele tem um cachorro, que é uma péssima ideia pra alguém com alergia forte e desconhecida, mas ok, tudo certo pra dar errado. Larga o menino lá fora chorando. E aí a família vai conversar, tirando a menininha, vai conversar com o pai. E a menininha vai começar a conversar com o Shigaraki. Foi o começo do fim, senhoras e senhores. Que foi aquilo? Eu tava esperando dar oi. Eu tava esperando ansiosamente dar oi. Porque na conversa da mãe e do pai do Shigaraki, foi basicamente assim: olha só, da próxima vez que você bater nesse moleque, eu vou catar ele e a gente vai embora. A gente vai todo mundo embora. E os pais dela atrás dela pra, tipo assim, dar o apoio, sabe? Ou seja, ia todo mundo largar ele sozinho. E tudo que ele queria era ter uma família. Então, logo, era super importante e vital que tivesse todo mundo ali, sabe? Ele queria ter uma família, era um sonho dele, porque ele não teve, porque a mãe dele pirulitou. Então, assim, dá pra entender o ranço dele, mas ele tá descontando a coisa errada. A mãe dele também morreu jovem, sabe? Tudo, entendeu? Dá pra ver de onde vinha isso, mas nada justifica você bater no seu filho, tipo, nada mesmo. Então, assim, ela falou: não, eu vou sair, não vou deixar você continuar tratando meu filho assim, e a gente vai todo mundo embora. Eu fiquei, tipo, yes, isso mesmo. Eu não achei que ela fosse defender ele, sabe? Porque o Shigaraki não ficou louco de graça. Não achei que ela fosse defender ele. Ela defendeu. E eu fiquei feliz. Só que, você sabe, o futuro do cara, né? A gente tá vendo ele do futuro. Não pode ter dado tudo certo. Tu fica esperando da destruição. Porque o poder do Shigaraki, caso vocês não lembram, ele encosta nas coisas e o bagulho meio que some, sabe? Desintegra. É um negócio muito louco. Então, assim... Eu sempre fiquei pensando, tipo, nossa, como será que ele descobriu isso? Ele encostou numa maçã e subiu e ele, nossa, mamãe, conseguiu destruir coisas. Vocês já viram onde isso vai dar? Já viram, né? Pois é, senhoras e senhores. A menina maluca vai no quintal falar com o irmão porque ela ficou chateada, porque ela botou ele em encrenca. Ela vai lá, pede desculpa por não assumir, foi culpa dela, porque foi ela que chamou ele ali, ele não ia entrar por conta própria. Ela vai pedir desculpa. Só que o Shigaraki acabou de fazer algo sem querer. Ele tava agarrado no cachorro chorando e ele tava muito desesperado. E do nada ele olhou sangue. E aí ele começou a chorar muito, sabe? Ele já tava chorando e começou a chorar muito. Porque o cachorro deles morreu. Do nada. E ele ficou, tipo, assustado. Porque quem foi que matou o cachorro? Ele não se tocou, gente. Eu fiquei com muita dó. Ele não se tocou. Foi ele. E ele usou os poderes dele no cachorro sem saber. Porque foi a primeira vez que o poder dele saiu, sabe? E ele matou o cachorro. E eu, pedaços do cachorro com sangue ali. E ele começou a chorar. E a menina se aproximando pra acalmar ele, pedir desculpa. E aí ele tenta ir até ela. E até aí eu fiquei em dúvida. Principalmente com a narração do próprio Shigaraki, eu fiquei em dúvida se ele foi testar ou se ele tava, assim, só desesperado. Nesse momento, eu acho que ele ainda tava assustado. Ele saiu correndo e encostou na menina. Aí a menina desintegrou. Aí o negócio começa a ficar feio, porque aí, nessa brincadeira, ele começa a surtar, a gritar, ele encosta nas coisas, e aí as coisas começam a destruir, porque o poder do Shigaraki é muito louco, né? Então ele começa a destruir as coisas ao redor sem querer e chorando. E aí a mãe dele faz um negócio que eu não imaginei. Porque você olha na distância, a pessoa tá fazendo as coisas ao redor destruírem, você fica assim, ok, hora de chamar a polícia, senhoras e senhores. Ela foi lá, péssima ideia. E ela não foi lá, tipo, cautelosamente, ela saiu correndo. Ela viu o filho dela chorando, não pensou duas vezes. E eu fiquei tipo, uau, ela tinha acabado de brigar com o pai, porque ela falou que ia sair dali pra proteger ele. E agora o Shigaraki tava destruindo tudo. Tinha acabado, não sei se ela funfou, sabe? Não, ela nem pensou, ela só saiu correndo pra salvar o filho. E eu fiquei tipo, palmas. Muitas palmas. Eu achei que é uma atitude de mãe mesmo. Ela saiu correndo, foi direto agarrar ele. Só que a hora que ela encostou nele, que ela queria alentar ele, salvar ele, pá, destruiu. E a partir daí, o Shigaraki já não tá. Ele já tava. Alguma coisa tinha estralado na cabeça dele, porque ele já percebeu que era ele, quebrando tudo, matando todo mundo. Já percebeu que era ele. E aí ele decide, assim, ele começa a sair do ponto em que ele tá louco, de, tipo, assustado, pra entrar num ponto em que ele tá, assim, achando interessante. E aí o negócio ficou perigoso. Porque, assim, principalmente com vilões, eu sinto que a gente sempre tende a querer um motivo. Um motivo, tipo assim, ele sofreu muito no passado. E no caso, eu chegaria que sofria mesmo. Mas o Boku no Hero tira um pouco disso. Eles já tiraram isso com a Toki e tiraram com o Shigaraki também. De só, possivelmente aconteceu algo muito ruim no passado. Não. Algumas pessoas estão lá porque elas são ruins de verdade. Isso foi... Eu não tava esperando esse Boku no Hero, sabe? Eu achei isso bem legal. A hora que ele estoura a mãe dele, ele ainda tá chorando. Só que ele acaba pegando os avós também nessa brincadeira. E aí o pai dele surge, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? E aí, senhoras e senhores, o negócio fica feio. Porque o pai dele
já, tipo, diferente da família dele que ficou assustada, ou da mãe dele que saiu correndo pra socorrer, o pai dele simplesmente fica, tipo, sai de perto, seu monstro. Cara, que idiota, não merecia a família maravilhosa que ele tinha, que idiota. Ele simplesmente ficou, sai de perto, seu monstro, sabe? Ele ficou chocado. E sim, dá pra entender a atitude dele, porque, tipo assim, o filhinho dele tinha acabado de matar o resto da família inteira, tipo, do cachorro até os avós, sabe? Todo mundo da família. Mas, mano, é uma criança. Ele simplesmente tratou o Shigaraki como um monstro. Aí o Shigaraki levantou e saiu correndo na direção dele de propósito. Eu fiquei tipo assim, vai Shigaraki, cata ele! Eu já tava torcendo a favor do Shigaraki nessa altura, porque eu tava triste com o negócio da mãe. Então assim, e aí o pai vai lá e faz aquilo, sabe? Eu fiquei, vai Shigaraki, cata ele. E ele catou o pai. E nesse ponto ele não tava mais. Não tava mais assustado. Ele tava tipo, go, eu vou destruir tudo. Porque esse lugar é o meu inferno particular. Eu vou destruir tudo. E aí ele mete a mão no pai dele e mata o pai dele, né? Porque tudo que ele tá encostando tá desintegrando, ele não sabe controlar ainda. E ele mata o pai dele. E ele não tá, tipo, assustado ou chocado mais. Ele tá feliz. E ele não tá assustado, chateado por ter pego a irmã, que era próxima dele, os avós, ou a mãe. Ele fica lembrando do pessoal da família pedindo pra ele aguentar, pedindo pra ele relevar, não socorrendo ele. Ele não tem como saber que o pessoal da família foi socorrer ele depois de treta. Porque durante a treta, a hora que era importante eles se meterem na frente e pedir que ele se machucasse, ninguém fazia nada. A hora que ele ia reclamar pras pessoas, depois as pessoas ficavam, não, mas isso, passando pano pro pai, eu pedindo pra ele relevar, sabe? Então o Shigaraki sentia que ele não era ouvido nem amado o suficiente. Foi culpa deles. Mesmo que eles estivessem falando com o cara a respeito da atitude dele com o Shigaraki não tava vendo. Na hora que ele pedia socorro, ninguém estendia a mão. Ficava todo mundo olhando assustado, um bando de covardes. Foi assim que o Shigaraki se sentiu. O cara, eu sou menor, tá todo mundo vendo, ninguém deixou fazer nada, ninguém me ajuda. O moleque gritando, chorando, estendendo a mão pra família, a família fazendo nada, sabe? Então assim, dá pra entender a visão do Shigaraki. Ele viu que ninguém tá do lado dele. Então assim, ele simplesmente não se sentiu culpado. Ele só se sentiu, quero destruir tudo. E a partir daí, ele surgiu. Ele andou por aí por um tempo, nas ruas, e talvez se alguém tivesse socorrido ele ainda tivesse tido chance, sabe? De ser reabilitado e tal. Porque alguém poderia ter socorrido ele. Ele saiu da casa dele destruído, onde ele largou todo mundo morto, e saiu andando pela rua. Era um menino, obviamente batido, coberto de sangue, e o pessoal olhava pra ele e ficava assustado. Primeiro porque ele tava com sangue, segundo porque ele tava com uma cara de júbilo, né? De tipo, yes, matei todo mundo. Então assim, assustador. Eu entendo ninguém ter mexido com ele, mas tipo assim, tentar fazer com que ele parasse de andar, ligar pra polícia de fato. Não, uma senhora falou, oi menino, você precisa de ajuda? A hora que eu cheguei lá, olhei pra ela, e aí ela basicamente, algum herói vai vir te ajudar, e saiu andando. Cara, se você não, como é que um herói vai passar e olhar uma criança específica? Eles são bem atentos, eles são, mas eles não são onipresentes, né? Então assim, cara, como é que eles iam saber por que ela não ligou pra nenhuma agência, por que ela não ligou pra polícia, sabe? Então assim, todo mundo deixou ele ficar passando. Nisso ele foi acabar debaixo do pontilhão, sozinho. O cabelo dele era preto, gente, tá branco. Quando isso acontece, você sabe que ferrou, né? E ele lá, no choque. E aí, ele conhece o mentor dele e o caos é feito. Gente, isso foi muito louco. O passado do Shigaraki foi muito louco, porque você entende a família, algum deles em algum ponto, menos o pai dele. O pai dele era só babaca. Você entende ele, você entende que uma coisa virou desse jeito, e aí você vê o momento em que ele, tipo, quebrou, que ele foi de alguém que estava frustrado para alguém que quebrou, no misto do choque dos poderes dele com todo o abuso que ele estava sofrendo no ambiente familiar. Aquilo foi incrível. Mas enfim, gente, esse foi o meu comentário a respeito da história do Shigaraki. Espero que vocês tenham gostado e talvez nós possamos comentar um pouco mais sobre personagens a partir de agora. Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo de personagem. Bye, bye!